Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, sétima, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, o ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes. Quinto, o ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006, vide Decreto número 6003, de 2006. Sexto, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Sétimo, é vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos quinto e sexto deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Oitavo, na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Nono, a lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020, Regulamento. E a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segunda, os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20%, dos recursos a que se referem os incisos I, segunda e terceira do caput do artigo.
155. O inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2ª, 3ª e 4ª do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso I e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Terceira. Os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso X do caput e no 2º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Quarta. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. V. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23%, do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. A 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. B. No mínimo, 10,5, 10 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. C. 2,5, 2 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Sexta. O VAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no primeiro, e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Sétima. Os recursos de que tratam os incisos 2º e 4ª do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Oitava. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Nona. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4ª do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. X. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, 2ª, 3ª e 4ª do caput e no 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. A organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades,
duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. B. A forma de cálculo do VAT decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6º do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. A forma de cálculo para distribuição prevista na linha C do inciso V do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. E o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. X, proporção não inferior a 70%, de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na linha B do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15%, para despesas de capital, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. 13. A utilização dos recursos a que se refere o 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Primeiro cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. E receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segunda, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o 6º do artigo 212 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Terceira, complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A do inciso V do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segundo, além das ponderações previstas na linha A do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Terceiro, será destinada à educação infantil a proporção de 50%, dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que I. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segunda, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Primeiro, os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Segundo, as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Segundo, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Art. 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam a. Art. 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. E. Erradicação do analfabetismo. Segunda, universalização do atendimento escolar. Terceira, melhoria da qualidade do ensino. Quarta, formação para o trabalho. V. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sexta, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Seção 2ª. Da Cultura. Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Segundo, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Terceiro, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem a, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. E defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Segundo, a produção, promoção e difusão de bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Terceira, a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Quarta, a democratização do acesso aos bens de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. V. Valorização da diversidade étnica e regional, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem e as formas de expressão. Segunda, os modos de criar, fazer e viver. Terceira, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarta, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico. Primeiro, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Segundo, cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceiro, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Quarto, os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Quinto, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Sexto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. E, despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Primeiro, o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. E, diversidade das expressões culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Segunda, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceira, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarta, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. V. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sexta, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sétima, transversalidade das políticas culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Oitava, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Nona, transparência e compartilhamento das informações, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. X. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. X. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012.
Segundo, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. E órgãos gestores da cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Segunda, conselhos de política cultural, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceira, conferências de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarta, comissões intergestores, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. V. Planos de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sexta, sistemas de financiamento à cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sétima, sistemas de informações e indicadores culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Oitava, programas de formação na área da cultura, e incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Nona, sistemas setoriais de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceiro, lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarto, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Seção 3ª. Do Desporto. Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados e a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Segunda, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Terceira, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Quarta, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Primeiro, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Segundo, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Terceiro, o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. Capítulo 4. Da Ciência e Tecnologia. Capítulo 4. Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Primeiro, a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. Primeiro, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Segundo, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Terceiro, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
Terceiro, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Quarto, a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Quinto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Sexto, o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Sétimo, o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, STI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Primeiro, Lei Federal disporá sobre as normas gerais do STI. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Segundo, os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Capítulo V. Da Comunicação Social. Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4ª, v, x, 13 e 14. Segundo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Terceiro, compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Segunda, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Quarto, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertências sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Quinto, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Sexto, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. I. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segunda, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceira, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Quarta, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual. Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Primeiro, é vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo capital pertence exclusiva e nominalmente a brasileiros. Primeiro, em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Segundo, a participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% do capital social. Segundo, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Terceiro, os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Quarto, lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Quinto, as alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro serão comunicadas ao Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, segundo e quarto, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Quinto, o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Art. 224.
Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei,